Vamos falar um pouquinho agora do nosso Grammar Pills, algumas pílulas de gramática. E na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Simple Past. Numa outra aula nós falamos sobre o to be no passado. Hoje nós vamos falar do passado simples em linhas gerais. Olha a plaquinha ali anunciando o passado, the past. Simple Past, quando que eu uso o passado simples em ações passadas com um tempo determinado. Eu digo quando aconteceu, num momento passado eu uso o passado simples. Os advérbios mais comuns que a gente usa no passado: last, o último, no último sábado, last Saturday. Yesterday, ontem. Ago, atrás. Many years ago, muitos anos atrás. Como é que eu faço o passado simples em inglês? Se o verbo for regular, como é que eu sei? Só estudando, né? Aí você tem que montar uma lista de verbos regulares, de verbos irregulares e decorar. Mas se o verbo for regular, tudo que você precisa fazer é acrescentar o ed. E aí você tem, por exemplo, to work é trabalhar. Trabalhar no passado, worked. Tem uma particularidade nesse caso do work. Eu vou contar a particularidade, mas não é para você se traumatizar com isso. O ed, no caso do worked, ele não soa como um ed, ele soa como um et, worked. Puxa, professor, eu tenho que lembrar até disso. Não. Pode ser que você solte uns worked, os americanos vão te entender. Você vai melhorando a sua pronúncia até chegar no worked. Então, verbo, se ele for regular, ed nele, a gente colocou ele no passado. To work, trabalhar, passado, worked. Tranquilo. Se o verbo for irregular, não dá para colocar o ed. A gente tem que decorar qual é a forma passada dele. E ali eu dei, por exemplo, o verbo to see, que é ver. No passado é saw, olha a pronúncia, escreve SW saw. E no passado o particípio seen, to see, saw, seen. Então ele mudou bastante. Puxa, professor, e se eu não souber se o verbo é irregular ou irregular? Dica interessante. Primeira, põe ed em todo mundo. Aí a pessoa vai estranhar, o nativo, ele vai te corrigir e aí você ajusta o verbo. Segunda dica, uma vez conversando com um filipino, eu vi que ele não usava os verbos com ed, ele jogava um did na frente. O auxiliar do passado é did. Então se era work, ele ia dizer assim: eu trabalhei, I did work. Eu falei, I did speak. Eu fui, I did go. É certo isso, Jefferson? Não é certo, mas te ajuda demais. A pessoa entende que você está querendo dizer alguma coisa no passado. Se ela tiver boa vontade, ela te ajuda e você vai fazendo os ajustes e vendo se o verbo é regular ou irregular com o did ou colocando o ed no final. Te dei uma solução aqui para você se comunicar, se fazer inteligível quando você estiver conversando com outra pessoa, mas o interessante depois é que você estude e memorize que verbos são regulares e que verbos são irregulares. Temos aqui alguns exemplos. Eu trabalhei muito ontem. I worked a lot yesterday. Eu trabalhei muito ontem. E o verbo é regular. Worked. O próximo é o verbo to live. To live, viver. Então, a Mary, ela vivia em Miami no ano passado. Mary lived in Miami last year. No ano passado ela vivia em Miami. Eu tendo a entender que a Mary não vive mais. No ano passado ela vivia em Miami. E o auxiliar do passado, que auxilia para a gente fazer interrogação e negação, isso vai ficar para a próxima aula, é o did. Então, quando você tiver um verbo, você quer dizer uma sentença no passado, você não sabe se o verbo é regular ou irregular, você está estudando, está aprendendo ainda, duas soluções: colocar um ed no final do verbo ou colocar um did na frente. É certo isso? Não, mas te ajuda demais quando você está ainda aprendendo. Esse foi o ponto que nós exploramos no nosso Grammar Pills. Chega dessa situação de ainda não estar fluente em inglês. Agora você vai falar inglês. Tem acesso aos melhores conteúdos e cursos gratuitos do Brasil. Siga o nosso perfil, se inscreva em nosso canal, curta a nossa página.